Olá, boa tarde, tudo bem? Eu espero que sim. E hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. Irei falar sobre uma antiga civilização, mas que com certeza absoluta, você que me segue no meu vídeo, vendo atrás de mim a paisagem, saberá de qual civilização que eu irei tratar. Essa civilização ela existiu há milênios atrás. E muitos no Ocidente conhecem elas pelo nome de Lemúria, os lemurianos. Não confundirem lemurianos com muvirianos e com atlantes. São três civilizações distintas, porém que tiveram conexões entre si. E coincidência não existe nesse universo, não é verdade? Tiveram o mesmo destino. Seus continentes foram afundados pela tecnologia dos deuses aliens. É isso mesmo, pessoal. Quando eu digo que os deuses têm tecnologias avançadíssimas, esse é um exemplo. Eles conseguem afundar continente, eles conseguem fazer meteoros caírem do céu, eles também conseguem fazer planetas se chocarem entre si e tantas outras tecnologias que os deuses desenvolveram nesses milênios em laboratórios, porque eles são excelentes cientistas, mas que para eles são completamente insignificantes e já usam há milênios. Quem foram os lemurianos? Bom, com certeza os lemurianos são, porque, como eu disse, quando a Lemúria foi afundada aqui no Oceano Índico, no Oceano Indiano, atrás de mim, onde hoje se encontra somente o arquipélago das Ilhas Maldivas, os sacerdotes que conseguiram escapar e alguns lemurianos que viviam na superfície, que foram levados para cidades subterrâneas, continuam vivendo até hoje. Lembrando que os deuses eles vivem por milhares de anos, com o seu DNA em carne e ossos, existência física e, óbvio, com aparência lindíssima, impecável. Como eu conheci todos eles pessoalmente, eu posso garantir para vocês, muitos lemurianos continuam vivos nas cidades subterrâneas no interior do planeta, assim como também nas cidades subaquáticas. Como eu disse no meu primeiro vídeo, existem muitas cidades no interior das águas dos planetas. Mas vamos falar dos lemurianos. Os lemurianos são uma raça que se desenvolveram de uma forma extraordinariamente sublime. É uma das raças que eu mais admiro, sinceramente dizendo, e desenvolveram aquilo que hoje possamos dizer que uma parte da civilização da Lemúria foi autorizada a ser mostrada e a passar pela civilização que depois viria a surgir depois do afundamento de todo o continente de Lemúria, que hoje se encontra na Índia e se encontra também no Sri Lanka e, obviamente, aqui nas Ilhas Maldivas. E eles, como vocês, aqueles que são mais próximos da cultura indiana, saberão que os indianos se desenvolveram bastante no yoga, na medicina ayurveda. Isso tudo existia na época do continente lemuriano. E antes que o continente fosse afundado, toda a sabedoria daquela civilização foram salvas e foram guardadas no interior do planeta, para que pudessem ser passadas para aqueles que realmente mostrassem merecedores desses estudos e desenvolvimento. Lembrando que muita coisa que foi desenvolvida na época da Lemúria ainda não foi passada para a raça humana, porém continua existindo até hoje. No dia que os seres humanos continuam realmente desenvolverem a sua espécie, eles com certeza terão o privilégio que eu tive de conhecer espiritualmente, mas também fisicamente, indivíduos dotados de muito, mas muito amor, muita capacidade mental. Como eu disse para você, os lemurianos são uma das raças que realmente eu amo de paixão. São uma das minhas preferidas, porque você vai ser levado para o interior do planeta
e você vai ver muita gente lá de Lemúria em corpos físicos que praticam até hoje o yoga, a meditação, porém a meditação foi mais desenvolvida pelos muvirianos e pratica também até hoje a medicina ayurvédica e tantas outras descobertas que foram feitas há milênios atrás. Um exemplo que eu posso dar para vocês de um lemuriano que eu conheci foi um indivíduo que ele não era nem réptil, nem insetoide, nem cinza, nem crânio alongado. E esse indivíduo que eu vi, ele estava sentado na posição de lótus e bem magro, sem roupa física. E eu não sei quantos anos tem aquele indivíduo, mas eu acho que ele deve ter no mínimo 100 mil anos. E que ele não come, eu acho que ele deve ter, não sei, uns 50, 80 mil anos, que ele não ingere absolutamente nada. E eu vi ele no interior do planeta. E a aparência dele era uma aparência de uma pessoa extremamente jovem. Eu acho que deveria ter o quê? Uns 21 anos no máximo. Mas só que quando eu tive contato presencial e eu vi aquele indivíduo, eu pude sentir toda o seu conhecimento acumulado por todos esses anos. E nós tivemos muito contatos depois, não só com eles, com tantos outros indivíduos que estavam sentados, principalmente em formatos de meditação, de lótus, e com idades avançadíssimas, que não se alimentam. Eles se alimentam somente de energia acima de tudo, porque eles desenvolveram isso, a prática da meditação na Lemúria foi desenvolvida e eles preservam isso até hoje. E eu me recordo que foi tão impressionante que esse indivíduo sentado nessa posição, bem magro mesmo, ele me olhou com tanto amor, com tanto respeito, que eu nunca vou poder esquecer. E eu me recordo que depois eu fui levada novamente a esse indivíduo e ele já não estava mais pelado. Ele continuava na sua posição sentada de lótus e ele usava uma malheta só na parte de cima e a malheta dele era com as mangas até aqui. Só que como ele é bem magrinho, eu me recordo que a malheta bailava no corpo dele. E ele sentado, ele estava sentado levitando. Ele literalmente estava sentado no ar, levitando, e da parte dele, no interior do planeta, tinha diversas outras espécies que também estavam sentados no ar, levitando. E como eu sei, que eu não digo especificamente que ele é um lemuriano, mas eu posso garantir que ele existiu na época de Lemúria, porque ele tem realmente uma capacidade mental avançadíssima e a gente sente quando nós estamos perto deles. E todos aqueles outros indivíduos que estavam ali levitando também possuem um potencial incrível, e esse potencial de consciência mental só pode... A civilização que teve isso, foram os lemurianos. Na Lemúria já existia um prototipo de humanos. Como eu disse, muitos dos gigantes que se encontram no interior do planeta, eles não têm 2 olhos, eles têm até o 3º olho aqui. Eu digo isso porque eu conheci pessoalmente. E são da época de Lemúria. Um grupo conseguiu escapar e continuou a sua civilização no interior do planeta. Um outro grupo, os deuses decidiram que iriam continuar o seu desenvolvimento nas bases submarinas e continuaram nas cidades submarinas, como existe também muitos lemurianos que estão reencarnados em corpos físicos nesse momento planetário em diversas partes do planeta. Como eu digo isso? Porque os lemurianos, eles possuem a energia de Lemúria, e quando a gente encontra um deles, é muito fácil reconhecê-los, porque eles também nos reconhecem. E como eu disse anteriormente, na Lemúria foi desenvolvidos muito os chakras do corpo físico, o potencial da mente e
Os humanos, os seres que naquela época viviam, eles não possuíam tanto dos comportamentos que depois os outros continentes que foram afundados, como de Mu, no Oceano Pacífico, e como o continente de Atlântida, no Oceano Atlântico, eles não conseguiram preservar aquilo que os lemurianos conseguem preservar até hoje. Portanto, é muito fácil identificar quando nós somos levados para cidades intramarinhas ou para cidades subterrâneas, identificar quem são da raça dos lemurianos, quais são a raça dos muvirianos da área do Pacífico e quais são as raças dos povos atlânticos no Oceano Atlântico. Então, entre todos eles que eu conheci, eu diria que eu tenho respeito e admiração por todos os deuses aliens. É verdade que eles têm diversos braços, é verdade sim, eles têm 4, eles têm 6, eles têm 8 braços, eles são extremamente passivos. Se lembra dos deuses serpentes? Aqui em Lemúria vocês vão ver muitos nagas, os deuses serpentes, e eles continuam até hoje dando todo o suporte, toda a acessibilidade para a espécie terrestre humana. Principalmente para aqueles que estão mais próximo da civilização que se continuou depois, que é a civilização indiana, a civilização do Sri Lanka. E como eu disse para vocês, é sempre um privilégio enorme poder falar dos deuses intraterrenos e dos deuses intramarinhos. Por mais que nós temos divergências de opiniões, eu e os deuses, eu continuo me sentindo uma pessoa literalmente muito honrada em poder conhecer todos eles. E os lemurianos, eles têm um lugar muito, muito especial no meu coração, pelo simples fato que eles desenvolveram algo que eu admiro e eu gosto muito, que é o Yoga e a Ayurveda. Então, fica aqui o meu muito obrigada aos deuses intramarinhos que estão aqui debaixo do Oceano Indiano, em suas bases, vivendo a sua evolução planetária de forma pacífica e de forma silenciosa, mas acima de tudo também aos deuses lemurianos que se encontram no interior do planeta, e por ter me dado a confiança de poder conhecê-los. E literalmente, quando a gente é levado para essas cidades subaquáticas e cidades subterrâneas, eles também passam para nós os seus conhecimentos. Não pense que somos levados só por levar, somos escolhidos, mas não aleatoriamente. Então, aos lemurianos que se encontram presentes nesse momento, que estão me assistindo, obviamente, mas não via YouTube, eles estão me assistindo ao vivo, porque eles têm satélite, óbvio. Eu gostaria de dar aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu mais admiro, o meu silêncio. Então, eu irei fazer simplesmente o meu silêncio aos deuses lemurianos, tanto do exterior do planeta, como do interior dos mares, como aqueles que estão reencarnados na superfície terrestre e que futuramente irão encontrar os seus povos, os seus ancestrais. Muito obrigada e que Deus abençoe todos nós. Obrigada, tchau, tchau.